Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Então vamos prosseguir aqui, né, dar andamento na nossa aula. Nós vimos aqui o nosso Systemout.println, né, que é a forma que a gente escreve qualquer texto na tela, né? Então se a gente quiser escrever alguma coisa aqui no console, a gente já viu que a gente coloca um texto ali entre aspas duplas, né? E esse texto vai ser colocado aqui, tá? Pessoal, se eu quiser colocar, por exemplo, um número aqui, por exemplo, número 5, eu também consigo colocar, tudo bem? E a gente só precisa fazer uma diferença, né? Quando a gente trabalha com texto aqui no Java, a gente coloca entre aspas, tudo bem? E essa aqui é as aspas duplas, tá? E quando a gente trabalha com um número, a gente trabalha com um número direto, tudo bem? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 5 mais 5, tá? Ele é inteligente o suficiente para saber que isso aqui é 10, então a gente pode utilizar também nossos operadores matemáticos aqui, tá? Então veja aqui que o retorno aqui deu 10. Deixa eu ver se eu deixo aqui uma lupa aqui pra gente. Então, opa. Sempre que eu precisar, então, eu vou utilizar a lupa aqui pra gente. Deixa eu pra cá. Se eu colocar 5 vezes 5, né, e represento o 5 aqui com o asterisco, ele consegue retornar o 25 pra gente. Beleza? Então, nós conseguimos escrever textos, nós conseguimos colocar valores numéricos, nós conseguimos fazer contas, né, e printar isso aí na tela, tá, pessoal? E tudo muito bem até aqui, tá? Mas conforme nós vamos aumentando a complexidade, nós precisaríamos de uma forma de guardar determinados dados, né? Então, como que eu faria para, sei lá, fazer uma operação em algum lugar, pegar o resultado dessa operação e escrever aqui, por exemplo, o resultado dela, né? Como que a gente poderia fazer isso, tá? Então, são necessidades que acontecem, tudo bem? Para resolver esse problema, assim como em todas as linguagens, tá? Aqui no Java nós temos as nossas variáveis, tudo bem? Que na verdade são variáveis e constantes. O que são isso, né? São caixinhas que a gente guarda determinados valores, tudo bem? E a gente já vai compreender exatamente qual é a diferença de uma e de outra, tá? Que eu falei variáveis e constantes, tá? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, pessoal, é importante dizer que se você veio de uma outra linguagem de programação, tá? É importante dizer que Java é uma linguagem que nós chamamos de fortemente tipada, ou seja, nós precisamos informar os tipos de dados que as variáveis ou as constantes elas irão receber, tá? Se você está começando agora, não tem problema, tudo bem? É só importante que você saiba que existem tipos de dados, tá? Que são representados. Então, igual a gente falou ali, para ser que você quer representar um texto, tem que colocar entre aspas duplas, se quiser colocar um número, tá? Então, são tipos de dados diferentes, tá? E a gente precisa de palavras reservadas para informar o nosso Java aqui como que ele vai armazenar esse valor, tá? Então, eu tenho uma tabelinha aqui, pessoal, só para vocês compreenderem com os tipos de dados que a gente tem, tudo bem? Então nós temos aqui o grupo dos inteiros, vou aumentar aqui pra gente, o grupo dos inteiros, né? O tamanho que ele ocupa aqui na nossa memória, né? E o intervalo de valores que ele consegue interpretar, tá? Então, quando a gente coloca aqui int, a gente fala que é um tipo int aqui no Java, ele ocupa, o Java separa 4 bytes da nossa memória, certo? E a gente pode armazenar valores de menos 2 bilhões, né? Acho que é isso. Aqui na casa do milhão. Isso, menos 2 bilhões negativos, até mais 2 bilhões positivos, né? E ele começa com um valor, se você não falar nada, ele tem um valor padrão como zero, né? Ele sempre inicia em zero. Nós temos o tipo short, que é dentro dos campos dos inteiros também, tá? Então, quando a gente fala short para o Django, para o Java, ele separa um tamanho para a gente de 2 bytes, e esse valor vai de menos 32.768 até positivo 32.767, tá? Então reparem que o tamanho, né, do range, né, do alcance que a gente tem desse número, ele é menor. Quando a gente tem um long, por exemplo, olha só, o nosso tamanho de memória ele aumenta, né? Então é um tipo de dado mais pesado para a gente guardar. Só que também ele tem uma extensão muito maior, né? Eu não sei nem falar esse número, tudo bem? É muito maior do que o inteiro. E nós temos o tipo byte, tá? Que ele armazena de menos 128 a 127.
Por que então, né, nós temos tipos de dados diferentes, né? Obviamente, pessoal, para armazenar quantidades diferentes. Pensa que o computador, né, o nosso programa, ele sempre vai executar uma tarefa, tudo bem? Se a tarefa consumir muito recurso, ou seja, se tiver muito pesado, ele vai demorar mais para fazer isso. Então, conhecer os tipos de dados e saber onde que a gente vai utilizar isso é muito importante para a gente, tá? Se eu quero armazenar, por exemplo, assim, uma idade, né? Aqui um exemplo hipotético. Para que eu vou utilizar um tipo inteiro que vai até 2 bilhões negativos até 2 milhões positivos, se eu posso colocar dentro de uma variável byte que vai até 127, ou até mesmo dentro de uma variável short, que o tamanho dela é muito menor do que o int, tá? Então, quando a gente começa a compreender os tamanhos das variáveis, né, as dimensões desses tipos de dados, a gente consegue implementar melhor o nosso código e esse código ele começa a ser mais rápido, a gente ocupa menos espaço em memória, tudo bem? Da mesma forma, pessoal, nós temos aqui o grupo dos pontos flutuantes, tá? Então, nós temos os floats, que ocupam 4 bytes, tá? E pontos flutuantes, o que seria? Seriam números quebrados, tá? Números com vírgula. Então ele vai de mais ou menos 3, esse monte de número aí, tudo bem? E, ou seja, de 6 a 7 dígitos significativos, né? Então ele tem uma precisão, por exemplo, 100,000005, né? Então ele vai ter essa precisão, tá? Então quando a gente quer guardar números flutuantes, números quebrados, né? A gente utiliza float, que ele carrega 4 bytes, né? Tem um peso de 4 bytes, é isso que o computador gasta para conseguir armazenar esse tipo de valor. E se nós precisamos de uma precisão maior, né, do que essas 6 ou 7 casas depois da vírgula, nós temos o double, que ele é o dobro do valor do float, certo? E ele consegue armazenar até 15 casas de precisão, né? 15 casas depois da vírgula. Tanto 15 casas depois da vírgula, né, pessoal? Então, quando a gente usa um e quando usa o outro, depende da precisão que a gente precisa, tá? Então, muito provavelmente o float, para a maioria dos casos, ele é suficiente, tá? Mas se você quer uma coisa muito precisa, né? Então, utiliza-se o double, mas é claro que ele tem um custo dobrado de memória, né? Depois aqui nós temos outros grupos, né? Nós temos os grupos aqui de char, tá? Então o char aqui fala que ele representa um Unicode. O que é um Unicode? É um caractere, pessoal. Qualquer caractere, tá? Então quando você tem aí no seu teclado, você tem a letra A, a letra B, o dígito 1, o dígito 2, o dígito 4. Tá? Cada uma dessas teclas, um acento, um espaço, né? Cada representação dessa individualmente é um caractere, tá? E ele é representado por esse tipo que a gente chama aqui de char, tá? Então cada caractere ele ocupa 2 bytes na nossa memória, tudo bem? E por fim, o boolean, tá? Que ele é na verdade que faz parte do grupo dos inteiros também, só que a gente utiliza ele para outra coisa, na verdade, né? O boolean na verdade é booleano, né? O que é um booleano? Ou é verdadeiro ou é falso, tudo bem? Ele é o menor tipo de dados que a gente tem. Ele tem um bit, certo? Ou ele é 0 ou ele é 1, tá? Por isso que a gente consegue falar se é verdadeiro ou se é falso. Então, enquanto ele valer 0, ele é falso. Enquanto ele valer 1, ele é verdadeiro. E o nosso Java consegue compreender ele como verdadeiro ou falso. Então, sempre que a gente precisa, por exemplo, saber se uma coisa é válida ou não, a gente fala que isso é de uma flag, né? A gente pode utilizar esse tipo de dados para a gente conseguir verificar, tá? Então, se o usuário está ativo, eu tenho alguma forma lá de falar que o usuário está true, né? Está ativo. Se ativo é verdadeiro, né? Se ativo for falso, aí ele não está ativo, né? Mas a gente vai trabalhar bastante com esses tipos de dados ao longo do tempo, tá? Então, primeiramente é preciso conhecer esses tipos de dados, né? Porque a gente precisa armazená-los, tudo bem? Então, vamos voltar então para o nosso código. Dito isso, pessoal, como que a gente consegue então de fato utilizar esses tipos, né? Então eu falei um pouquinho antes disso que para o Java armazenar qualquer valor, a gente precisa informar para o Java qual que é o tipo de valor que será armazenado, tá?
Então, nós temos aqui as nossas chamadas variáveis e as nossas constantes. Então, como que a gente declara uma variável, tá? Variável a gente vai falar o tipo de dado que vai ser armazenado. Então, por exemplo, eu vou armazenar um tipo byte, tudo bem? Chamar de idade. E coloco aqui então, ó, byte, o nome que eu vou dar para essa caixinha que vai armazenar meu valor. Vou colocar aqui idade igual a 20, tá? E ponto e vírgula. Então, a sintaxe, pessoal, do Java é exatamente essa, tá? Toda instrução do Java, ela encerra com ponto e vírgula, tá? Isso aqui a gente vai sempre fazendo e a gente vai se acostumando, tudo bem? Então, criei aqui uma variável chamada idade, o tipo dela é byte e ela armazena o valor de 20. Se eu quiser printar aqui a minha idade, repare então que quando eu printar aqui, eu posso chamar ela pelo nome e quando a gente printar aqui, ele vai passar o valor que está armazenado dentro dessa caixinha, tá? Se eu quiser fazer qualquer operação aqui, eu consigo fazer, tá? Então, idade é igual, por exemplo, vou colocar aqui a minha idade, né? Então, vou fazer o cálculo de, nós estamos no ano de 2026, menos 1995, né? Que foi o ano que eu nasci. Então, eu posso fazer isso também, uma conta, o resultado dessa conta será armazenado aqui na minha idade, e eu vou lá e printo a minha idade, tá? Então, a minha idade é de 31, né? Então, repare como que isso facilita a gente, tudo bem? Então, isso daí para qualquer outro tipo de coisa, né? Então, a gente já viu byte, se a gente fosse fazer int, seria a mesma coisa, né? Vou colocar aqui um short, por exemplo, short ano igual 2026, tudo bem? Eu vou remover esse byte aqui. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ano, visto que o ano não caberia no nosso byte, né, pessoal, que vai só até 127. Então, eu consigo aqui, ó, printar o meu ano. E é assim que a gente usa variável. Para cada caso que a gente precisar, a gente pode armazenar esse valor em algum lugar e depois só chamar o nome da minha variável, tudo bem? Posso colocar aqui, por exemplo, nota. Vou colocar aqui um valor diferente, vou colocar nota, né? Float nota. E vou colocar que é igual a 8.5, tá? Então, lembra que a gente falou que são valores quebrados, né? O float, quando a gente passa, a gente coloca um F na frente, tudo bem, pessoal? Então, vou colocar aqui nota e vou executar. E repare aqui 8,5, tudo bem? Da mesma forma o double, se eu quiser falar, por exemplo, do booleano, poderia falar também bool, boolean, vou colocar ativado igual true, né? Que é o valor verdadeiro ou falso. Então o booleano ele recebe true ou ele pode receber false, tá? E se eu printar aqui o ativado, eu posso executar aqui e ele vai retornar para mim a palavra false ou a palavra true. Beleza? Tá? Dito isso, né, como que a gente declara, também nós temos a outra forma que eu falei para vocês, que são as nossas constantes, tudo bem? Então, como que a gente declara uma constante, né? Então, é muito parecido com nossas variáveis, tudo bem? Então, a gente tinha lá, por exemplo, int valor igual a 25.600, tudo bem? Deixa eu ver daqui a pouquinho. Quando eu coloco, falo que isso aqui é uma constante, eu adiciono a palavra final na frente, tá? Quando eu coloco final na frente, eu estou falando que esse valor aqui não é variável, ele é uma constante, tá? Se eu colocar aqui o valor e printar, vai ter o valor de 25.600, tá? Beleza, professor, mas então, o que Maria ganha com isso, né? Porque se essa implementação, eu tenho o mesmo resultado com essa implementação, onde que eu uso um e onde que eu uso o outro, tá? E aqui, pessoal, é o seguinte, a diferença de você utilizar uma variável e uma constante, ela está exatamente no nome, tá?
nós utilizamos constantes para aqueles valores que nós não queremos que eles sejam alterados. Ele sempre vai ser constante, ele nunca vai mudar. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um final byte maioridade, certo? Qual que é a maioridade? 18, tá? Nesses termos nunca vai mudar, tudo bem? Então, semanticamente, né, é correto eu fazer isso. E qual que é a vantagem, né? A vantagem é o seguinte: se eu quiser vir aqui embaixo e falar que a partir de agora minha maior idade vai valer 17, repara ó, que meu Java dá erro, tá? Vou botar aqui para pintar a validade. Repare que ele aparece essa linha vermelha embaixo, tá? Essa linha vermelha embaixo, quando aparece aqui no nosso NetBeans, quer dizer que tem algum erro, tá? E olha só que ele fala, olha, não posso garantir um valor para uma variável final, né? Não posso mudar o valor de uma variável que ela é uma propriedade que é constante, tudo bem? Se não fosse, se a gente retirar o final daqui, repare que a partir de agora eu coloquei 18 aqui e na linha de baixo falei que o valor vai mudar para 17. Se eu printar aqui na tela, ó, minha maioridade, repare que o valor que saiu é 17, porque eu consegui alterar o valor dela no meio do caminho. Então, durante processamentos, se nós quisermos mudar o valor de determinada coisa, nós precisamos fazer com que esses valores estejam dentro de variáveis. Quando a gente garantir que um valor nunca vai ser mudado, a gente vai atribuir constantes, tá? E a boa prática aqui, pessoal, né? E isso para todas as linguagens, tá? Todas as linguagens de programação elas possuem essa capacidade do seguinte, de diferenciar constantes e variáveis, tá? E nós sempre utilizamos, tá? Por boas práticas, as constantes. Então a gente sempre deixa tudo constante. E se houver necessidade de mudança ao longo do tempo, a gente vai lá e altera essa constante para variável, tá? Então, se eventualmente eu precisar mudar isso aqui, eu vou precisar deixar como variável e não como constante, tá? Então, mais uma vez, se eu colocar aqui, ó, final byte maioridade 18, ele já dá erro, ó, ele não deixa eu mudar aqui, ó. Se eu tentar executar, reparem que vai aparecer um erro aqui no meu console, ó, compilation error, tá? Então, o meu Java ele não deixa mudar de jeito nenhum o valor de uma constante. Tudo bem? Então, espero que ficou claro, né, a importância da gente conhecer os tipos de dados. E os tipos de dados também eles servem para a gente definir quais valores que a gente pode guardar para eventualmente processar alguma coisa. Tudo bem? Então, até a próxima aula e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.